na verdade, um grande fracasso. Então, o resumo que está em tela: Adonias, filho de Agite, uma das esposas de Davi. Então, havia nessa questão, né, da poligamia. Família numerosa, como a gente viu na genealogia. Então, os irmãos, eles não são tão unidos assim. Então, você tem a situação em que 2, 3 irmãos de uma mesma mãe são unidos entre si. Eles entendem irmãos. Os outros que são filhos de outra mãe e de mesmo pai também são irmãos, mas de uma categoria diferente. Então, eles meio que se unem ali em pequenas facções, né? Tanto que você tem a situação de Amon, que vai se engraçar, né, com uma das filhas de Davi, irmã de Absalão. E ele vai, na verdade, estuprar, né, a sua irmã. Então ele cria lá uma falsa pretexto, né, alegando que estava doente, pedindo para que ela cozinhasse para ele, ajudasse e tal. E nessa situação em que ela vai servi-lo, ele força ela, né, ele a estupra. E essa situação causa uma terrível revolta em Absalão, que entende que Davi, na verdade, diante dessa situação, repreende Amon, mas brandamente. Ele entende que Davi passou meio que um pano para não causar maiores escândalos, né, na situação. Então ele se revolta com isso, ele guarda esse rancor, até que quando ele pode, ele vai lá e convida, deixa passar bastante tempo, mostra que ele era uma pessoa muito fria, né? Uma pessoa muito estrategista. E ele deixa passar o tempo, esfriar, né, aquele assunto, e posteriormente ele faz um banquete, convida a todos. Quando Amon comparece ao banquete, ele vai e se vinga e mata Amon. Aí foge e fica isolado durante muito tempo, quando Joabe vai resgatá-lo e tentado colocá-lo na corte de novo. Quando ele fica lá, ele ainda será ignorado por Davi. Depois de muito tempo sendo ignorado por Davi, pedindo uma audiência, e o rei não recebendo, ele vai lá e põe fogo nos campos de Joabe. Então, ele causa mesmo uma situação para que ele esteja no centro, para que ele seja atendido. E aí Joabe cria lá um teatro, chama uma mulher que se coloca ali como se fosse uma espécie de uma pessoa que vai contar uma história acerca de um problema pessoal dela, mas na verdade aquilo é uma encenação acerca do problema entre Davi e Absalão. E aí Davi entende, né, qual era a mensagem que Joabe estava passando com aquela encenação e recebe Absalão, recebe, né, na sua corte e tal, a aliança está refeita, mas Absalão percebe que ele não tem acesso, ele não tem perspectiva, né, de chegar ao trono. Então ele vai alimentando uma revolta contra o rei. Ele fica à porta do palácio recebendo aqueles que querem ter audiência com o rei. Ele recebe, trata muito bem essas pessoas, faz promessas, faz toda aquela demagogia, né? Promete que se ele fosse o rei, ele atenderia a causa delas e tal. Então faz toda aquela demagogia para ganhar o coração do povo para si, pensando já numa revolta. Então quando ele arma tudo para uma revolta, expulsa Davi de Jerusalém, ele acredita ter o apoio de todo o povo, mas na verdade a situação vai acabar com a sua morte, né? Então ele é morto, ele é perseguido, é morto, e Davi é restituído ao trono. Mas só para a gente ter uma ideia, né, da complexidade que foi a casa real, a corte de Davi, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi sendo um grande guerreiro, um grande estrategista, mas a sua situação interna da sua casa era um caos. E muito disso em cumprimento à profecia que Deus já havia dito, que a espada não se apartará da sua casa. Muito em função de seus crimes, né? Ele também teve erros graves, mesmo tendo se arrependido profundamente de seus erros. Mas ele colheu as consequências de seus erros. Então a situação de Urias, né, que ele enganou, que ele matou, ele planejou, né, para que fosse morto na frente de batalha, de Batseba, né, e depois tudo isso veio como consequência de um transtorno, tá certo? Um caos que acabou se desenvolvendo dentro de sua própria família. Então você tem aí esses filhos que estão lutando pelo poder, né? Absalão primeiro, Adonias, um plano que estamos vendo aí, né, para tentar usurpar o poder,
devido à percepção de fragilidade do seu pai. O pai está velho, não toma uma decisão em relação ao sucessor, então ele tenta se aproveitar. Então, tanto ele quanto aqueles que juntamente com ele tentaram impor isso, se aproveitar, usurpar o poder, todos eles caem em descrédito quando Davi ordena que Salomão seja colocado no trono, tá certo? Então, corte de Davi, questão da sucessão ao trono, que ele está discutindo aqui na página 26. Página 26, ele está discutindo a questão da sucessão ao trono. Seguindo aqui, ele fala sobre Absalão, a rebeldia de Absalão, que eu resumi, tá? Na página 29 ele fala de Seba, só para dar uma lida aqui, para refrescar a memória. Parece que Seba, o chefe da rebelião, era parente de Saul, ou pelo menos partidário da casa de Saul, porque ele era da tribo de Benjamim, da qual pertencia Saul. O que ele queria era separar Israel de Judá, e quase conseguiu, porque os homens de Israel lhe seguiram, aparentemente num efeito de massificação. Então, meio que essa divisão era sempre presente na cabeça deles, eles não deviam estar muito satisfeitos com a situação era instável e o rei estava velho e não havia um sucessor definido. Então, Seba levantou-se com essa bandeira, né? Um benjaminita, representando a antiga dinastia de Saul, retomar o poder. E aí meio que alguns efeitos de manada seguiram, né? Então você tem essa situação que poderia se desenrolar e se tornar de fato uma grande guerra entre o norte e o sul. Davi mandou Amassa, né, que eu mencionei, Amassa convocar imediatamente os contingentes de Judá. Mas na medida em que Amassa estava levando muito tempo do que se esperava, Davi despachou suas tropas pessoais, né, seus soldados de elite. Quando Amassa apareceu com os contingentes, Joabe atravessou com a sua espada e retomou o comando. A situação em que Joabe estava em descrédito já e Amassa estava como comandante. E aí, inclusive, essa subida de Amassa ao poder já havia sido uma negociata aí com as tribos do norte, né? Que Amassa era integrante dentre esses que pertenciam ao exército que era da casa de Saul, né? Então, meio que como uma negociata, Amassa vem, se integra ao exército de Davi e fica na liderança. Abner não gostou dessa situação e ele fica buscando oportunidades para eliminar esse seu opositor, esse que estava com a liderança sobre ele. Então ele, quando encontra a primeira oportunidade, ele vai e o atravessa, né? Entendendo que era meio que uma brecha, como Davi requereu uma resposta rápida à sedição de Seba, e ele tenta reunir os homens, mas demora nessa ação. Joabe entende que essa foi uma brecha para ele eliminar, né, este opositor. Só que isso fica na sua conta. Davi vai acumulando, né, esse desgosto para com Joabe, até que ele não pode ele mesmo dar um fim nessa situação, devido à sua fragilidade. Ele passa para Salomão, e Salomão então vai conseguir eliminar, né, vai conseguir de fato neutralizar esse risco que Joabe passou a representar. Mesmo Joabe tendo sido muito importante para Israel durante muitas batalhas, mas devido à sua sede de poder, ele começa a se tornar um risco, né? Começa a se tornar um perigo. Então você tem essa situação de Seba, tá? Os últimos anos de Davi concluiu suas conquistas ainda no vigor da idade. Seu reinado continuou até ele atingir uma idade bastante avançada. Mas infelizmente seus últimos dias foram bastante perturbadores, marcados por incessantes intrigas nos arraiais da família. Nos últimos dias, Davi contemplava taciturnamente o cumprimento da profecia de Natã, pois sua casa se digladiava na discussão da sucessão, aquilo que a gente já mencionou, né? A profecia que não caiu por terra, que de fato Davi veria que a espada não se apartaria da sua casa. A conspiração de Adonias, ele era o quarto filho, tá? E ele conseguiu como aliados, tá? Os aliados de Adonias na conspiração também não ficaram sem a devida retribuição. Joabe, o general do exército de Davi, foi executado por Benaia, o qual ocupou o seu lugar. Abiatar, o sumo sacerdote, foi desertado. Com isso cumpriu-se a profecia que prescrevia o fim da casa de Eli. Abiatar, que era linha sucessória, né?
de Eli. Eli, que Deus já havia falado para ele acerca da queda da sua casa devido à irresponsabilidade de seus filhos no trato das questões sacerdotais e da cumplicidade de Eli para com eles, né? Então seus filhos foram mortos na batalha contra os filisteus. Ainda ficou Abiatar, que dava sequência à casa de Eli. Quando então ele se envolve nessa tentativa, né, de Adonias tomar o poder, e isso é o final de seu ministério, né, quando ele é substituído por Zadok. Zadok substituirá ele como líder sacerdotal da nação. De fato, um fato interessante ocorreu com Simei, amigo da casa de Saul. Ele estava do lado de Salomão, talvez por conveniência, mas antes de morrer, Davi orientou Salomão a tomar cuidado com ele. Salomão lhe ordenou que andasse direito, cumprindo suas determinações, mas ele não vigiou, e à procura de 2 escravos fujões, ele descumpriu as determinações de Salomão, atraindo assim para si a pena de morte. Então ele foi determinado que ele ficasse circunscrito, tá certo, a Jerusalém, e ele, a pretexto de perseguir 2 escravos que haviam fugido, ele sai das fronteiras, e isso é pretexto suficiente para que ele fosse eliminado. Então você tem essas situações que são quadros, né, que nos apresentam qual foi os tumultos da época da sucessão, a primeira sucessão dinástica de fato, que é de Davi para Salomão, e Salomão assumindo como rei sobre todo Israel, tá certo? Posteriormente a isso terão sucessões tanto para o reino do sul, que serão sucessões dinásticas, e para o reino do norte serão trocas de dinastias. Então o rei chega ao poder, no máximo consegue pôr seu filho, e aí seu filho morrendo, uma outra dinastia já vem, faz a chacina, elimina toda a casa real e assume o poder. Então eu acredito que a maior dinastia que se estabelece é a de Onre. Onre passa para Acabe, e Acabe ainda consegue alguns sucessores, até que Jeú vai eliminar toda a casa, né, de Onre. Mas você tem essas mudanças dinásticas no Reino do Norte, enquanto no Sul é a mesma dinastia que vai seguindo até o final de sua história no cativeiro babilônico, tá ok? Então, somente para continuar aqui com essas informações que temos em tela, sucessor Adonias, filho de Agite. Então, Adonias, né, que era desse grupo, né, desses filhos da Agite, todos eles filhos de Davi, mas eles meio que têm facções entre si, né? Acreditava que seria o sucessor, e junto com Joabe e Abiatar, sacerdote, articulavam para assumir o reinado, aproveitando-se da fragilidade de Davi, que já estava velho, já estava cansado. E essa ambiguidade, né? Uma vez que não havia sido indicado claramente, diretamente, quem seria o sucessor. E aí você tem a situação de Natã, o profeta Natã, e Batseba. Natã e Batseba vão até o rei Davi. Davi, após a conversa, designa Salomão como o novo rei. Davi diz: não, o sucessor é Salomão. Salomão que vai subir ao trono régio. Adonias recebe a informação da proclamação de Salomão como rei e se agarra aos chifres do altar. Tem essa situação triste em que Adonias, tentando fugir da sentença, ele se agarra aos chifres do altar para não ser morto ali. O reino de Salomão. Com o estabelecimento de Salomão no trono, Davi conseguiu o que foi pretendido, mas não alcançado por seu antecessor: estabelecer uma linha dinástica. Mas a subida de seu filho ao poder deu-se em um tempo de grande turbulência, por vários fatores que acometeram conjuntamente e quase impediram a ascensão de Salomão ao poder. Então você tem aí esse quadro que apresenta Davi, tá certo? O rei, que está velho e vai passando os dias, ele não se posiciona em relação a quem será o seu sucessor, e aproveitando desse enfraquecimento, dessa ambiguidade, você tem a sedição de Seba, combatida, tá certo? Primeiro Amassa, que acaba sendo morto, né, por Joabe, mas Joabe consegue eliminar essa sedição. Então permanece ali a casa de Davi como
o rei sobre todo Israel. Mas agora dentro da própria casa de Davi está acontecendo outras movimentações também. Então você tem Adonias, tá certo? Adonias ou Salomão, quem será o rei? Então Adonias levanta-se, autoproclama-se rei, independentemente da decisão de Davi. Ele se autoproclama rei, tendo como apoio o general de Davi, tá certo? Chefe militar de Davi, Abiatar, o sacerdote na época, né, da monarquia davídica, e Simei ainda, tá certo? Aí Simei depois vai apoiar Salomão, né, por conveniência, com certeza. Mas você tem aí esses que estão fortalecendo o partido de Adonias. Só que aí Natan, percebendo toda essa movimentação, ele fala com Batseba, tá certo? Ele fortalece, né? Ele apoia Batseba para que de fato chegue até o rei. Então Batseba vai a Salomão, fala acerca dessa situação em que o rei já havia meio que se comprometido a fazer de Salomão o seu sucessor. Salomão já estava sendo preparado para isso, para ser o seu sucessor. E Natan entra então com essa informação de que Adonias está tentando se apoderar do trono, está tentando tomar o poder. Na mente de Davi já vem o caso de Absalão, que conseguiu de fato se levantar e até o expulsar do palácio. E ainda comete uma coisa abjeta, que é ter relações sexuais com as suas concubinas, meio que uma forma de humilhar, né, tá certo, o rei, de destruir o seu nome, destruir sua autoridade e se firmar, mesmo de uma forma bárbara, né, se firmar como sucessor dele junto ao povo, a mentalidade do povo, né? Então Davi já busca na sua mente toda aquela situação de Absalão, né, todo aquele transtorno de Absalão. Então Davi de fato movimenta-se para proclamar Salomão como o rei, como seu sucessor. Então Natan, o profeta, Benaia, tá certo? O chefe militar, que agora vai cumprir uma sentença sobre Joabe, matando Joabe, tá certo? De fato eliminando, tirando esse risco, né, para a casa real de Davi e a sucessão com Salomão. Zadok, em substituição a Abiatar, que havia apoiado aquele rei que estava tentando tomar o lugar, né, de seu pai, tentando se apoderar do trono, sem ter sido eleito para isso. Então Zadok no lugar de Abiatar, e Batseba, né, a mãe de Salomão, que junto a Davi consegue articular toda essa situação para que seu filho seja então proclamado rei sobre todo Israel. Então você tem a sucessão aí de Davi para Salomão dentro desse contexto bastante conturbado. Recomendações de Davi para Salomão: sê forte, seguirás Yahvé teu Deus, observando seus mandamentos, normas e testemunhos, conforme escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo que empreenderes e em todos os seus projetos, para que Yahvé cumpra a promessa que fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Comentou sobre as atitudes de Joabe ao matar Abner e Amassa, né? Então Joabe havia eliminado tanto o anterior quanto o outro, né? O posterior líder militar das tribos do norte, o que era terrivelmente desfavorável para Davi, que sabia da instabilidade da aliança entre norte e sul e procurava sempre negociar de modo a que isso pudesse seguir em linha de continuidade e ele pudesse passar para seu sucessor. Então quase que Joabe põe tudo a perder, mas de fato foi possível então essa sucessão e Salomão assumir então o reino sobre todo Israel, tá certo? E a morte de Adonias, que ousadamente se levantou para tentar se apoderar do trono sem ter sido para isso autorizado, tá ok? Eu quero trazer outra contribuição aqui, antes de dar uma sequência à nossa apostila. Eu quero trazer outra contribuição agora do livro Instituições de Israel. Instituições de Israel no Antigo Testamento, tá certo? De Roland Devaux. Instituições de Israel no Antigo Testamento. Sobre o que eu quero ler? Os ministros de Davi e Salomão. Quero ler acerca da administração da casa real, tá certo? Como é que se dava essa administração. Então Roland Devaux vai nos trazer importantes informações acerca da gestão de Israel nesse período.
Página 157, os autos oficiais do rei, capítulo 8. Na administração do reino, o rei foi assistido por altos funcionários que residiam perto dele, ok? Que residiam perto dele, formavam seu governo e aí participavam, né, de toda a manutenção que era feita com arrecadação junto a toda a nação, como Samuel já havia alertado. Vocês querem um rei? Vai ser caro. Ele vai arrecadar de todos vocês para manter toda a corte, né, toda a aristocracia real, né? Então, sua família, né, seus descendentes, aqueles que se agregam a ele, seus funcionários, seus generais, seus conselheiros, todos aqueles que estão participando diretamente da casa real, tá? Isto é, eram seus ministros. Por um lado são seus servos, por um lado são os servos do rei, mas em relação ao povo são chefes, sarim.